Olá, muito boa noite. Hoje é o último dia de julho do ano de 2021. É uma noite muito fria, até porque passamos uma semana de muito frio a partir da neve na quinta-feira, da geada ontem e hoje também alguma geada um pouco menor, mas ainda muito frio. Nesta noite eu quero conversar com cada um que me assiste sobre a diabetes insulínica, aquela diabetes que exige o uso de insulina. Antes, porém, recomendando que inscreva-se no nosso canal Uxin Clínica do YouTube, participe conosco, compartilhe, passe adiante se achou interessante o nosso assunto, ou dê sugestão, faça observações se não estiver de acordo. Lembrando também que no dia 21 de agosto, vai ser um sábado, das 8 às 16 horas, aqui na Uxin Clínica, vai ocorrer um curso de acupuntura. O curso vai capacitar os acupunturistas que queiram trabalhar nessa área ou mesmo fazer acupuntura para o bem-estar próprio e da sua família. E a Uxin Clínica continua atendendo normalmente no seu endereço habitual pelo telefone WhatsApp 3217 7788 3217 7788. A nossa chamada de Facebook para esta palestra dizia que a diabetes insulínica é um mal necessário. A diabetes não é um mal necessário. Mal necessário é o uso da insulina. E por que eu estou falando hoje do diabético insulínico e não dos outros? É que o diabético insulínico são os casos mais graves de diabetes. Mas eu sou daqueles que tenho dito, com base naquilo que aprendi, diferente do que diz a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, diabetes tem cura. Eu vou repetir, a diabetes tem cura. Seja tipo 1, que já inicia com insulina, lá nas crianças, adolescentes, ou seja aquela que lá diante da vida, depois dos 40, começou-se a adotar comprimidos para o controle da glicemia, não foram suficientes e se passou a adotar a insulina. É claro que tanto num caso quanto no outro, vai exigir boa dose de disciplina. Disciplina alimentar, disciplina para corrigir o estresse crônico que acompanha muitos diabéticos. Como, aliás, na vida tudo exige disciplina. O problema do ocidental é que ele já é educado, inclusive pela ciência médica, de que as doenças não têm curas. E quando se diz que não tem cura e que agora vai medicar para a vida toda, qual é a perspectiva que se deixa para as pessoas? Nenhuma. É adotar o remédio e levar até que Deus permita ou que as minhas condições se deteriorem. Eu disse na palestra anterior sobre depressão e volto a repetir agora. A meu ver, os dois cânceres modernos são a depressão e a diabetes. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, os endocrinologistas do Brasil, os endocrinologistas do Ocidente, têm a compreensão de que a diabetes é uma falência ou uma dificuldade das células beta do pâncreas em produzir insulina, ou então alguma lesão anatômica no pâncreas. De qualquer forma, a compreensão da medicina moderna ocidental é de que o problema do diabético está lá no funcionamento do pâncreas.
O pâncreas está aqui do meu lado esquerdo, embaixo do abdômen, acoplado numa extensão do baço. Tem o estômago, onde é feito o primeiro bolo alimentar, depois vem para a esquerda, para o baço, e lá está o pâncreas. Então, a compreensão ocidental é que o problema do diabético é o pâncreas, que não produz insulina na quantidade suficiente. Essa é a visão ocidental. Na visão oriental e da medicina chinesa, particularmente, é até onde conheço, ela diz o seguinte: para começar, a medicina chinesa não considera a existência do pâncreas. Ela sabe que o pâncreas existe, mas a função do pâncreas não é essa função de regular a insulina, como diz a medicina ocidental. A regulação da insulina, ela está lá no fígado. Tanto que é o fígado que produz um hormônio chamado glicogênio, e é esse glicogênio que vai regular a glicemia. É produzida no fígado. A medicina moderna compreende isso, que o glicogênio é produzido no fígado. Eu não sei, colocou o pâncreas no meio. E naquelas pessoas que por uma questão de acidente perderam o pâncreas, como é que fica? Elas seriam diabéticos? Não há estudo mostrando isso. Não há. Então, o diabético insulínico é aquele que tem algum distúrbio, que a medicina chinesa chama de distúrbio primário, no processamento do carboidrato. Aqui é o foco. Toda alimentação rica em carboidrato produz insulina em excesso. Vocês podem perguntar, mas como insulina em excesso? É que nós temos 3 órgãos que reservam os nossos sabores. O nosso organismo tem 3 sabores. Tem o sabor amargo na vesícula biliar, o nosso fel, a nossa bilis, é produzida na vesícula. É muito amargo o fel, por isso o nome tem até uma erva chamada fel da terra, ou gervão, muito amargo. A nossa vesícula produz pouca bilis. É uma produção do fígado, é o fígado que faz a reserva de bilis. E por que reserva bilis? Para equilibrar os outros 2 sabores. O sabor doce produzido no baço, e aí o pâncreas faz a reserva, mas se o pâncreas não fizer, o baço se encarrega de fazer. Assim como o fígado é quem gera a vesícula é uma bolsinha acoplada no fígado, é o baço que gera o pâncreas é uma bolsinha acoplada ao baço. Pois bem, nós temos o sabor amargo na vesícula, o sabor doce no baço, pâncreas, e o sabor salgado lá nos rins. Por isso sempre a insistência de pouco sal na alimentação, porque o rim se encarrega de produzir. Então nós temos os 3 sabores, o amargo, o doce e o salgado. O problema é que o ocidental, que é meio 880, o ocidental sacrifica muito o seu fígado. Não é por acaso que tem muita gente com gordura no fígado. Não é por acaso que tem muita gente com cisto no fígado. Não é por acaso que muita gente morre de câncer de fígado. Mas também, em cada 15 pessoas no Brasil, 9 não tem mais a vesícula. Foi retirada. Quando retira a vesícula, não produz mais o amargo. Não produz mais o sabor amargo. E é o sabor amargo que equilibra o sabor doce e o sabor salgado. Aqui envolve o rim, o baço, o pâncreas e o fígado.
Então, o diabético insulínico, ele tem problema de rins, fraqueza, ele tem problema de fígado, toxinas, e ele tem problema de excesso de doces que é armazenado lá no baço. Vocês vão dizer, mas... E as crianças, já muito novas, tem criança com 4 anos, já com diabetes, fazendo insulina, o que é que houve aqui? Se essa criança com 4 anos até então usou pouco carboidrato. As crianças que têm diabetes logo na primeira infância, ou mesmo na segunda infância enquanto adolescentes, normalmente são crianças que vieram de cesariana, e no processo de cesariana essas crianças tomaram anestesia antes de nascer, porque a mãe tem que ser anestesiada, e a mãe na sala na sala de parto, na sala da cesárea, ela já consome uma boa quantidade de antibióticos para evitar os contágios e as contaminações, os processos inflamatórios. E a criança, o bebê, ainda não nasceu, já tomou essa dose de anestésico e essa dose de antibiótico. Aí ela nasce fraquinha do pulmão e nasce fraquinha do fígado. Por isso que muitas vezes a criança nasce amarelinha e ela demora um tempo para amamentar o leite materno. E normalmente é criança que mamou pouco leite materno, pouquíssimo tempo. Aí ela já foi para o carboidrato, porque os leites em pó, e a Nestlé sabe muito bem disso, eles são ricos em açúcares e farináceos. Não tem outro componente. Então nós estamos dando para a criança desde muito cedo muito doce e muito farináceo, que forma o carboidrato, justamente aquele que depois o baço não consegue processar. Esses são os insulínicos que praticamente já vêm com diabetes. E logo nos primeiros anos se manifesta. Tem aqueles outros insulínicos que vêm lá adiante, depois dos 40 normalmente, depois da idade de menopausa normalmente, 45 anos por ali. Mas aqui entram alguns outros fatores. Entra a obesidade, entra uma alimentação inadequada, teve uma vida com sobrecarga de trabalho, ficou fraco dos rins, porque nós não podemos esquecer que o diabético tem sangue doce. Esse sangue doce é produzido lá no baço pâncreas, que não teria que ter doce nenhum. Mas a sociedade moderna vive em função de doces. Estão aí as padarias que não me desmentem. É muito doce na nossa vida. Ora, se o organismo já produz o doce no baço e eu me entupo de doce, vai criar uma overdose de doce, uma disfunção, isso é a diabetes. Mas é o baço que suga o nutriente e joga lá para o rim, para que o rim produza sangue novo. Nessas pessoas de excesso de carboidrato, que consomem muito carboidrato, todos os farináceos, e veja que nós temos os pães, as massas, as bolachas, os bolos, as tortéis, as lasanhas, as pizzas, temos uma quantidade enorme de doces à base farináceo. Todos esses têm açúcar. Então, combinou o farináceo mais o açúcar, eu vou formar o carboidrato perfeito para desenvolver diabetes. E mais as frituras, as gorduras ruins, que vão ajudar a produzir muco, vão ajudar a produzir umidade interna. Se o baço pâncreas recebe essa carga de alimentação à base de carboidrato, ele vai jogar para o rim, mas o rim produz sabor amargo, mas agora eu estou entupindo o rim também de doce. E ele vai produzir sangue doce. Esse sangue doce vai ficar armazenado lá no fígado,
Este sangue todo, doce ou não, é armazenado no fígado, lá onde se produz o glicogênio. Então o fígado começa a não produzir esse hormônio chamado glicogênio em abundância para regular minha glicemia. E aí eu começo a usar a medicação química e a insulina. E aí vem o mal necessário da insulina que acabei de referir. Todos aqueles que usam insulina, todos, o diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, normalmente ele está com a glicose desregulada. Ele mesmo sabe, porque ele mede com muita frequência a glicemia. E ele vê que frequentemente a glicemia está alterada. Normalmente é hiperglicemia, glicemia alta. Eventualmente ela baixa muito e ele sente tremores e fica suando frio. Mas normalmente é alta, pois é essa glicemia provocada pela insulina, essa alteração de glicemia provocada pela insulina e por uma alimentação inadequada que vai comprometendo a visão, porque contaminou o fígado, e vai comprometendo a função renal. É por isso que o pessoal de hemodiálise, que os rins faliram, normalmente são pessoas de diabetes com uso de insulina. Mas e como é que vai fazer se não usar insulina? A pessoa precisa usar uma vez, duas ou até mais por dia. Como é que ela vai sobreviver sem? Eu não quero entrar na discussão da medicação química e da insulina para diabetes, porque ela não vai resolver a diabetes. Ela vai manter níveis aceitáveis, normalmente alterados, enquanto se pode. Aqui tem que mexer na raiz do problema. Aliás, é a tarefa da medicina chinesa mergulhar na causa do problema, na raiz do problema. Diabéticos insulínicos, todos, eles podem ficar sem a insulina, sem a medicação química e também sem a diabetes, mas tem que mexer fortemente no consumo de carboidrato. Retirar o carboidrato da sua vida e principalmente aquele carboidrato mais simples, que são os açúcares e as farinhas brancas, especialmente os alimentos feitos à base de farinha de trigo. O leite não ajuda o diabético, o leite e seus derivados, e as frituras, as gorduras ruins. Parece que o mundo desaba se nós falarmos em retirar o carboidrato simples, as farinhas brancas. Mas ter saúde, tratar essa doença, é fazer opção de vida. A vida do diabético insulínico lá na idade mais avançada é muito difícil, porque ele está sempre cansado, ele está com sobrepeso, ele vai criando dificuldade de circulação do sangue, vai sofrendo anestesia, adormecimento dos pés, principalmente a ponta dos pés, e esse adormecimento vem vindo. E daqui a pouco ele começa a sair feridas nas pernas, as chamadas úlceras varicosas, ou muita coceira nas laterais das pernas. Ou seja, o diabético insulínico, idade mais avançada, tem problema cardíaco, tem problema com colesterol, tem problema com rins, tem problema com fígado. Tudo isso tem uma só causa. É mexer na alimentação, que diminua o carboidrato, para que o baço que suga o nutriente dos alimentos possa ter um nutriente saudável para jogar para o rim. E o rim, que é a fábrica de sangue, começa a produzir sangue com melhor qualidade. Veja o que eu disse no início. Todo diabético tem sangue doce. Mas agora, como eu mexi no carboidrato, vai diminuindo gradativamente o doce do sangue, porque o rim produz alimentos
e produz o sabor salgado. Mas na sociedade moderna, onde nós encontramos só padarias que não vendem alimento saudável, e onde as pessoas não têm a compreensão do que seja alimento saudável, é muito difícil corrigir o diabetes. Então vamos lá. Eu quero limpar as toxinas do fígado, inclusive ajudar a produzir mais glucogênio. Eu tenho que fazer uso sistemático, meio-dia ou de noite, todos os dias, de alimento verde. E de preferência os verdes mais amargos, para ajudar a vesícula biliar, a ajudar o fígado a limpar, a fazer melhor metabolismo. Esse sangue limpinho do fígado vai lá no baço. Como o baço adora alimento verde e todos os legumes e grãos, e olha que nós temos legumes e grãos em quantidades, todos os tubérculos, aqueles que estão embaixo da terra, a batata doce ou inglesa, cenoura, beterraba, aipim, inhame, amendoim, todos os alimentos que estão embaixo da terra e todos os grãos, inclusive o trigo, não é a farinha, é o trigo. Todos os grãos, mais os legumes vão fazer uma boa alimentação, vão fazer um bom reforço do baço, e o baço bem reforçado vai jogar esse nutriente para o rim e começou a produzir sangue novo. Então faz a cadeia, produção de sangue novo, que vai para o fígado, que vem para o baço, é o triângulo. Aqui é o triângulo da vida, o rim que manda sangue para o fígado, que manda para o baço. Nosso rim está nas costas, ele manda sangue para o fígado, do lado direito, aqui no abdômen, e o fígado, por sua vez, manda esse sangue para o baço, que está no lado esquerdo. É o triângulo, o rim, o fígado, o baço. O rim, o fígado, o baço. Aqui produz sangue, aqui no fígado guarda o sangue, e aqui vai sugar o nutriente depois com os alimentos que vou ingerir. Sem isto, não há possibilidade de cura. E eu estou falando em cura. E a insulina é o veneno necessário que nós às vezes precisamos usar. Mas quando eu me submeto a uma dieta assim, e não é tão rigorosa assim, é só uma questão de equilibrar, é uma questão de se organizar, e aí precisa disciplina, e nós precisamos entrar nessa disciplina se queremos viver muito e melhor. Organiza seus cardápios e se dá conta que já começa a fazer diminuição do uso de insulina, vou diminuindo doses lentamente. Se eu faço uso de medicação química, outros, vou reduzindo lentamente, sempre monitorando as taxas de glicose, e vai ver que vai melhorando e logo estará bem. Esse tipo 2 corrige logo e corrige muito bem a chamada diabetes, que vem lá depois de uma certa altura, normalmente depois dos 40 anos. Essa é fácil de resolver e resolve de uma forma muito satisfatória. A outra, tipo 1, que às vezes o insulínico já vem desde criança, aqui tem uma tarefa mais difícil. Por quê? Porque ele já vem com deficiências desde o parto. Mas se é uma criança, se é um jovem, ele ainda tem tempo de reconstruir o seu organismo. Mas também vai exigir disciplina. E a disciplina não é muito companheira das nossas crianças, nem dos nossos jovens. Se os adultos já não são os melhores adeptos da disciplina, imagina isto para crianças e adolescentes que já têm uma rebeldia normal. Mas, enfim, a nossa vida, viver bem ou não viver tão bem, é uma questão de opção, é uma questão de escolha. A decisão é minha. Se eu compreendo que isto é possível, então dá para tentar. E ciência se faz assim, não há outro meio. E também não é daqui a um ano que eu vou perceber os efeitos. Eu começo a mexer na alimentação na primeira semana, na segunda semana, eu já percebi, já foi possível perceber se de fato
está havendo melhora ou não está. E aqueles que medem a glicemia com frequência começam a ver que a glicemia já começou a estabilizar ali em torno de 100, 110, 115, por ali. Quando ela estabilizar em menos que 120, é porque o processo de cura já chegou e ela já pode ficar, inclusive, com mínimo de insulina ou nada e mínimo de remédio químico ou nada. Mas eu primeiro tenho que estabilizar esse organismo. Ele tem que entrar numa outra dinâmica, porque ele estava viciado com um tipo de alimentação e viciado com um tipo de remédio químico. Devagarinho vamos tirando o remédio químico. A alimentação é o nosso combustível da vida e temos que comer para viver. Então, esse nós podemos remodelar. Quando nós nascemos, nós não comíamos tudo que tinha à disposição. Os nossos pais faziam seleção dos alimentos que podíamos comer. Foi o que nos permitiu chegar à idade adulta e à velhice com boa saúde. Por que agora eu fiquei mais velho e eu não consigo me educar para alimentação boa que me garanta saúde? É uma questão de escolha. Às vezes eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de ajuda. Então busca ajuda das pessoas e dos profissionais sérios que não estão comprometidos com a química. Eu não sou contra o profissional médico prescrever essa medicação química que tem à disposição emergencialmente, muitas vezes precisa. O que eu sou contra é aqueles profissionais que, sem nenhum compromisso com a vida do paciente, diz essa medicação é para toda a vida. Ou a dizer, não tem mais cura, então vão medicar enquanto Deus lhe permite que viva aqui. Em medicina, em ciência, não é assim. Enquanto eu tenho vida, estou me alimentando, estou andando, estou caminhando, ainda tem possibilidade de cura. Talvez não tenha buscado essas possibilidades. Acho que fiz me entender neste curto espaço de tempo. Agradeço a atenção, muito obrigado, boa noite, bom final de semana, fique em paz.